Quem acha que para inovar é preciso grandes investimentos está para lá de enganado. Muitas vezes, pequenas mudanças fazem toda a diferença. O Sebrae chegou aqui, viu um grande desperdício, né, de matéria-prima e ele falou assim, eu tenho a solução para o seu problema, né? Tem um programa que ele me sugeriu para eu comprar, implantar. Esse programa você se lança ele no computador, coloca a medida das peças que você quer e ele te ensina como você cortar para minimizar o máximo possível os desperdícios da chapa. Tinha um desperdício de 20%. E hoje esses 20%, 15% a gente ganha com o corte certo. Inovar é enxergar oportunidades onde ninguém mais vê. Esse pedaço de madeira, por exemplo, dá para fazer coisas que você nem imagina. Né, Leandro? Conta pra gente. Isso, com essa sobra de madeira dá pra gente fazer esses nichozinhos, cachepô, porta-retrato, que nada sobra. Tudo a gente já aproveita. Temos por esse Brasil afora muitos marceneiros talentosos, gente boa de ideias. Muitos até usam o computador para os seus projetos. Mas aí, quando chega a hora do plano de corte, alguns deles parecem voltar à época do plano lascado. Ficam queimando neurônios com uma atividade que não é o talento deles, quando já existe o software corte certo. O que se ganha com o corte certo? Para começar, tempo. Tempo precioso para você aprimorar o seu talento. Para investir no relacionamento com seus clientes. Para aplicar em seu negócio. É muito fácil e rápido trabalhar com o corte certo. Você começa cadastrando o material que vai usar, o MDF, o aglomerado. Coloca as quantidades e dimensões. Configura algumas coisas, como a espessura da serra, se é preciso manter o sentido do veio da madeira ou não. E você vai montando o seu estoque. Na próxima vez que você for usar o mesmo material, não precisará digitar novamente. O passo seguinte é o projeto. Você cadastra lista de peças, portas, laterais, prateleiras. Aplica as fitas de borda. Pode aplicar fitas diferentes na mesma peça e incluir até a parte do destopo, a sobra do refilo. Depois é só calcular. Pronto, está calculado. Neste caso, foram utilizadas 10 placas com 92,20% de aproveitamento. Os planos para cada chapa estão aqui, no menu de miniaturas. Para abrir um deles, é só clicar. Neste aqui estão as sobras, que são estes pedaços azuis. E os retalhos, os amarelos, que são sobras de bom tamanho para reaproveitamento. Esses retalhos podem ser guardados automaticamente e chamados nos cálculos futuros. O que se ganha com o corte certo? Percebeu? Ganha mais duas coisas. Primeiro, você reduz o desperdício. Alguns cálculos indicam que o desperdício da matéria-prima pode chegar até 20%. E a outra vantagem é que você vai ter um controle dos seus retalhos. É só querer aproveitar os pedaços que sobram. E não vai ficar comprando placas a mais por erro de cálculo ou ficar ocupando espaço com um monte de retalhos que não usa nunca. Pode ficar ainda melhor. Por exemplo, se você achar que deve mudar um pouco o plano de corte, não tem problema. Olha que maravilha! É só vir com o mouse para ir mudando lugares, cortes, etc. Tudo aprovado, é só imprimir as etiquetas do jeito que você precisa. Relatórios super completos. Saber até o total de pó de serra gerado e o peso dos móveis. Os planos de corte com informações claras e precisas. E em alguns casos nem é preciso imprimir. O corte certo pode mandar os dados diretamente para a seccionadora, dependendo da marca e modelo. O que se ganha com corte certo? Até aqui, você já viu que ganha tempo, que economiza matéria-prima e aproveita melhor os retalhos. Mas o corte certo pode ajudar também em suas vendas. Por exemplo, fornecendo orçamentos que podem incluir ferragens, mão de obra, frete, etc. Pode ajudar no planejamento, fazendo o controle dos pedidos. Pode ajudar na redução do estoque de retalhos, cortando peças adiantadas. São as peças extras, peças que você sabe que vai usar no futuro.
E não se preocupe que o Corte Certo ajuda a lembrar quando entra algum pedido em que você precise delas. Dá para trabalhar com módulos. Por exemplo, deixo cadastrado o projeto de um módulo qualquer. Se eu quiser 10 módulos, é só selecionar, abrir a tela de conjuntos, clicar no meu módulo e aplicar um multiplicador, no caso 10. E aí é só calcular. Pronto, já temos o cálculo para 10 módulos. Resultado, você ganha mais tempo. O que você ganha com o Corte Certo? Tempo, mais economia, mais organização, mais planejamento, mais tempo para os clientes, mais tempo para a sua arte e, no final, muito mais lucro. Está esperando o quê?